Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre o primeiro reinado. Então galera, essa imagem aí ela foi pintada pelo Pedro Américo em 1888. Foi uma obra encomendada pelo Dom Pedro II. Nós podemos perceber que essa imagem é uma imagem idealizada, uma imagem heróica do processo de independência do Brasil, mas que ela não corresponde à realidade. Por exemplo, o Dom Pedro I, né, historiadores comprovam que o Dom Pedro I ele não estava sentado em um cavalo, e sim uma mula. Naquela época, a viagem com a mula era bem mais viável do que com um cavalo. E também os dragões da independência nessa época não existiam. Então, dessa forma, podemos perceber que é uma imagem idealizada do Grito do Ipiranga, né, o que aconteceu realmente lá em 7 de setembro de 1822. Então, de qualquer forma, o processo de independência do Brasil foi consolidado em 1822. Lógico que houveram resistências em alguns lugares, em algumas regiões, principalmente no norte e nordeste do Brasil, né, na Bahia, durou alguns anos, mas ele foi um processo bem mais tranquilo do que os países da América Espanhola, por exemplo, os países que pertenciam à América Espanhola. E já na Constituição, a tentativa de criar uma Constituição em 1823, o Dom Pedro I ele mostrou seu lado mais autoritário, seu lado mais absolutista. Quando ele percebeu que a Constituição iria eliminar um pouco dos seus poderes, ele dissolveu essa Assembleia Nacional Constituinte e criou uma outra. Aí, o Dom Pedro I criou uma nova Assembleia Constituinte, e nessa Assembleia ele criou uma nova Constituição em 1824. E essa Constituição ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo Dom Pedro I. E nessa Constituição tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, o voto era censitário, ou seja, censitário é um nome mais bonito para nós falarmos que o voto era por renda. Então você só poderia votar a partir de uma renda anual de 100 mil réis. Outra peculiaridade era o Estado católico, o Estado confessional católico, ou seja, há uma manutenção, né, do catolicismo como religião oficial do Estado. E o poder moderador era um poder exclusivo do Dom Pedro, né, que tinha a missão, tinha o poder de intervir nos outros três poderes. Então nós tínhamos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Né? E o poder moderador poderia intervir nos outros três. Então, ou seja, né, esse poder moderador era uma maneira de Dom Pedro governar de maneira autoritária o Império Brasileiro. Outra característica muito importante da Constituição de 1824 foi a manutenção do regime escravista no Brasil. Dessa forma, junto com o Estado confessional católico, o poder moderador e o voto censitário, nós podemos entender que a independência do Brasil serviu somente para uma elite que começou a se articular a partir do momento em que o rei Dom João VI voltou para Portugal e, em torno de Dom Pedro I, construíram um processo de independência bem mais tranquilo do que aconteceu com outros países da América Espanhola. Né? E com o objetivo principal de manter o Brasil unido, né, mas também a manutenção do regime da escravidão. O processo revolucionário mais importante do primeiro reinado foi a Confederação do Equador, em 1824. A Confederação do Equador foi uma reação de Pernambuco e outras regiões frente ao autoritarismo de Dom Pedro I. Eles copiaram a Constituição Republicana da Colômbia e queria separar Pernambuco do restante do Brasil e criar ali uma república. Então, a partir de 1826, há o envolvimento direto de Dom Pedro I na sucessão do trono lá em Portugal. O rei Dom João VI morre e o herdeiro direto era o Dom Pedro I. Dom Pedro I ele era ainda um português, ele não tinha se naturalizado brasileiro. Então ele herdava o trono lá em Portugal.
Só que lá em Portugal existiam os absolutistas, né? Os absolutistas eram aquele grupo favorável ao Dom Miguel, né? O Dom Miguel é o irmão mais novo de Dom Pedro, para que ele assumisse o governo lá em Portugal. Enquanto os liberais eram favoráveis ao retorno de Dom Pedro e à manutenção do pacto colonial. Com um governo cada vez mais impopular aqui no Brasil, o Dom Pedro I resolve abdicar em 1831. Dessa forma, ele retorna para Portugal e lá se torna o Dom Pedro IV. Porém, ele deixa aqui o seu filho, né, e o Brasil governado por regentes até o Dom Pedro II, né, adquirir a maioridade. Então, galera, é isso aí. Foi um breve relato sobre o período, né, do Primeiro Império. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar uma mensagem aí embaixo. Se vocês gostarem, aperta aí, dá um like aí. Muito obrigado e até a próxima.